E precisamos abrir uma segunda frente. Para o que necessitava uma paz aérea e naval, de conscientizar o povo brasileiro a entrar na guerra lá dos aliados. Essa é a função do exército. Em troca das bases no Nordeste, a US Steel forneceu tecnologia para a construção da Companhia Siderúrgica Nacional, inaugurada em 1942 no Rio de Janeiro. Em 7 de dezembro de 1941, o repórter Esso noticiou o bombardeio à base norte-americana de Pearl Harbor, no Pacífico. Atenção, senhores ouvintes, atenção! Foi captada uma irradiação de São Francisco da Califórnia, anunciando que aviões japoneses bombardearam a base norte-americana de Pearl Harbor. No início de 1942, os governantes dos países americanos se reuniram no Rio de Janeiro. Reafirmaram a solidariedade continental e recomendaram o rompimento imediato de relações com as nações do eixo nazi-fascista. Foi a maior derrota diplomática do nazifascismo, literalmente batido nas suas investidas de infiltração num continente então pisado pela sua política agressora de espaço vital. A sábia política de boa vizinhança preconizada por Roosevelt e também compreendida pelos demais estadistas do continente, recolhe os seus frutos mais concretos. E as Américas declaram-se unidas, condenando em declaração histórica os agressores mundiais. A política interna de neutralidade defendida pelo presidente Getúlio Vargas cede em 22 de agosto de 1942. E atenção, muita atenção! O governo brasileiro acaba de declarar guerra às nações do eixo. Em 1943, no dia 25 de julho, ocorria a queda de Mussolini. Caiu o tragicômico Tucci do sanguinário fascismo. 15 dias após a invasão da Sicília, o poderoso regime de Mussolini não resistia ao primeiro nocaute que os anglo-americanos lhe aplicaram em sua própria casa. Em 1945, o fim da guerra se aproxima. E atenção, atenção, ouvintes do Repórter Esso. A Alemanha assinou a sua rendição incondicional. 6 de agosto. E atenção, atenção, ouvintes. Aviões americanos lançaram 9 poderosas armas sobre a cidade japonesa de Hiroshima. Os efeitos da bomba atômica fizeram com que Hiroshima fosse varrida do mapa. Em 9 de agosto, a segunda bomba atômica destruía Nagasaki e o Japão se rendia. Terminou a guerra, terminou a guerra, terminou a guerra! A Segunda Guerra terminara com 55 milhões de mortos, 35 milhões de feridos e 3 milhões de desaparecidos. No Brasil, a situação era agitada. Com o fim da guerra, as ditaduras perderam força. O desgaste do Estado Novo afastou o presidente Getúlio Vargas do poder em 29 de outubro de 1945. De 1946 a 1951, o general Eurico Gaspar Dutra governa o país. A Confederação Geral dos Trabalhadores foi fechada, a nova Constituição promulgada, o Partido Comunista tornou-se ilegal e o Brasil rompeu a União Soviética. Em 1950, eleições foram realizadas no Brasil. Getúlio Vargas venceu, assumindo em 1951. Havia novos conflitos mundiais, entre eles a Guerra da Coreia. E atenção, atenção, ouvintes do Repórter Esso. Forças comunistas acabam de atravessar o paralelo 38, invadindo a República da Coreia do Sul. Um ano depois, em 13 de agosto de 1951, a principal notícia é a construção do Muro de Berlim, dividindo a Alemanha. Berlim urgente. Os comunistas iniciaram o levantamento de um muro para separar Berlim Ocidental de Berlim Comunista. Na segunda fase, os textos ficaram diretos com a supressão dos adjetivos. Os detalhes eram considerados para dar a impressão de uma notícia perfeita, de que os fatos aconteciam naquele instante. O ex-diretor da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, Décio Luiz, que também foi apresentador do Repórter Esso, fala de como era criada a expectativa na audiência. Essas notícias eram dadas pelo Repórter Esso praticamente na ordem de chegada, até para fazer sensação. Era, por exemplo, assim: Paris caiu nas proximidades do aeroporto desta capital um avião não identificado. Honolulu, Hong Kong, Estocolmo, Paris, o avião que caiu hoje nas proximidades do aeroporto desta capital era uma super fortaleza voadora B-27. Nova Orleans, Caracas, Santiago do Chile, Paris, a super fortaleza voadora B-27 que caiu hoje nas proximidades do aeroporto desta capital conduzia 10 tripulantes. Aí outras notícias:
dava o anúncio. E agora a última notícia. Paris. Os 10 tripulantes da super fortaleza voadora B-27 que caiu hoje nas proximidades do aeroporto desta capital morreram. As notícias não apresentavam posição clara, mas a opinião estava subentendida. Roberto Figueiredo, o último locutor do ESSO no Rio de Janeiro, diz como isso ocorria. Não é que o repórter ESSO fosse parcial, porque ele até não interpretava a notícia. Até a maneira de você inflexionar uma notícia, você pode redirecionar a interpretação dela. Não é? A maneira de redigir também, ainda que ela não seja interpretativa, você pode direcionar um pouco. O conteúdo da notícia que é apresentada, você também pode. Você pode tanto usufruir uma capacidade de persuasão, tanto na feitura do conteúdo, como na inflexão que o apresentador dá, como também você pode deixar de dar as coisas que poderiam interessar a uma facção antagônica, simplesmente se omitindo. A United Press decidia o que ia para o ar. Também editou um manual com instruções básicas para um contexto. Apesar disso, algumas notícias eram interpretadas como mostram as gravações originais de 1950 a 1954. Castel Gandolfo, Itália, numa transmissão rádio-telefônica em alemão para o Congresso Eucarístico Suíço reunido em Eichsfeld, o Papa Pio XII declarou hoje: devemos defender o cristianismo contra seu cidadão inimigo, que deseja impor à humanidade normas de vida completamente divorciadas das preconizadas pelo cristianismo. O Santo Padre não mencionou como inimigo o comunismo, mas era evidente que se referia aos vermelhos. No âmbito interno, havia disputa pelo petróleo brasileiro entre os nacionalistas e os que apoiavam a exploração por empresas estrangeiras. O repórter ESSO também participava da campanha, mas discretamente, conforme o professor Nelson Werneck Sodré. A ESSO sempre teve um grande interesse em relação, não só ideologicamente, de exploração das riquezas brasileiras em benefício do desenvolvimento capitalista americano, mas exploração do petróleo brasileiro em benefício da Standard Oil. Tinha interesse em que não fosse produzido petróleo, não era que ela havia produzir petróleo, em que não fosse produzir petróleo, porque a época era de abundância de petróleo no mercado. E ela já estava instalada no Oriente Próximo, não ia procurar petróleo no Brasil. Tanto mais que havia uma campanha solerte e longa e penetrante de que no Brasil não havia petróleo. O ESSO não se ocupou da questão do Brasil por temer complicações com o governo. No entanto, divulgava informações sobre o petróleo do Irã, também objeto de disputa entre nacionalistas e empresas da Grã-Bretanha. São cada vez maiores as dificuldades que o enviado especial do presidente Truman, o Sr. Averill Harriman, enfrenta para obter um acordo na disputa petrolífera anglo-iraniana. Hoje, o embaixador britânico, Sir Francis Shepard, visitou Mitterrand, mas não foi revelado o resultado das conversações. Embora o manual destacasse a neutralidade e a imparcialidade, era comum os textos associarem rótulos a pessoas e a correntes políticas. Roma. O presidente Einaudi conferenciou esta noite com o líder esquerdista do Partido Socialista, Sr. Pietro Nenni, para tratar de solucionar a crise ministerial precipitada pela demissão do Premier de Gasperi. Espera-se que amanhã o presidente Einaudi termine suas conferências para encontrar um líder político anticomunista que forme um novo gabinete. O Sr. Palmiro Togliatti, chefe vermelho, pediu ao presidente Einaudi a dissolução do parlamento italiano. Na segunda fase, o repórter ESSO refletia a preocupação dos norte-americanos com os comunistas. Ao recapitular os principais fatos divulgados pelo ESSO nos 27 anos, 4 deles se referem ao comunismo. 1941, os japoneses atacam a base norte-americana de Pearl. 1948, o Partido Comunista do Brasil é colocado fora da lei. O Brasil rompe relações com a União Soviética. 1950, os comunistas atravessam o paralelo 38. Começa a Guerra da Coreia. 1954, suicídio de Getúlio Vargas. 1956, a União Soviética esmaga pela força a rebelião anticomunista da Hungria. 1959, Fidel Castro vence a Revolução Cubana.
1964, Revolução Brasileira nas ruas, deposto do Sr. João Goulart. 1968, Estados Unidos em foco, assassinados Robert Kennedy e Robert Kennedy. Os americanos fazem a primeira viagem em torno da Lua. Quando acontece um serviço público da época brasileira de petróleo, que nos devidos do licença encerra aqui o seu período de apresentações através do rádio. Boa noite, ouvintes, e queridos loucos com os votos da época. Texto e elaboração, Luciano Kleckner. Narrador, Domingos Martins. Locutores do Repórter Esso: Fábio Pérez. Roberto Figueiredo Lauro Agman. Técnica, Laurinho Santos. e José Carlos de Andrade. Queria passar isso para vocês, a gente fez agora de manhã, por isso que atrasou um pouquinho, para vocês sentirem as vozes dos repórteres Esso em ação. Nós estamos vivendo um mundo em turbulência. E o mundo da comunicação, então, mais do que qualquer outro, é reflexo dessa turbulência. Nós temos que dizer para os nossos companheiros, jovens estudantes de comunicação, que tenham muito cuidado, não só no aprendizado dessa nova profissão, mas principalmente no exercício dela. A sociedade brasileira, a sociedade humana, a sociedade gaúcha, a sociedade porto-alegrense, depende muito do grau de profissionalismo que for empregado nesse processo. Nós precisamos nos aperfeiçoar cada vez mais. E isso, para isso, só tem uma receita: ler muito. Ler e estudar. Isso é uma característica da minha raça, da raça dos comunistas. Estudar sempre mais, saber cada vez mais, porque senão nós não vamos a lugar nenhum. Hoje esse processo depende fundamentalmente do conhecimento. A moeda principal com que joga o mundo hoje é o conhecimento. E esse conhecimento está aqui. Todos vocês têm condições de aprender. Aprendam enquanto é tempo, porque senão depois vai ser tarde. E nós estamos num processo até de transição. Eu estou habituando o pessoal a entender um outro processo de comunicação. Nós usamos os sentidos, os 5 sentidos, para o processo de comunicação. Quem sabe amanhã esse processo não vai se tornar extrasensorial. Isso é um negócio novo. Os russos já tiveram experiência, já fizeram isso há uns tempos atrás. A telepatia, essas coisas novas que vêm vindo por aí. Nós temos a internet, que é um processo novo. Ninguém entendia isso há 10 anos atrás. Hoje está tudo mudado. Quem dirá que daqui a 10 anos nós não teremos novas concepções, novos processos, novos procedimentos de comunicação? E temos que estar preparados para isso. O homem é um ser em constante mutação. Muda todos os dias e tem que mudar para melhor. Nós precisamos construir uma sociedade mais justa, mais humana, mais solidária. É isso que nos move. Estamos aqui para isso. Por favor, não me entendam mal. Não estou preconizando nenhuma forma de estratosférica comunicação. É esse processo normal, comum. Nós vamos ter que nos habituar com isso. Vamos ficar à disposição dos companheiros para responder a muitas perguntas, a muitas indagações. Como foi, por exemplo, que eu cheguei aqui? Eu fui participante, como os companheiros do Rio, de São Paulo, de escolhas múltiplas. Nós não fomos colocados ali assim aleatoriamente.
Eu competi com 18 companheiros. O Fábio competiu com 300. O Figueiredo? 301. Tá aí. Então, a nossa vida foi uma competição constante. E nós não abdicamos dessa competição. Pelo contrário, sem essa competição nós não vamos a lugar nenhum. Por isso, gente, a nossa história é simples. Mas o ESSO significou uma virada espetacular no processo de comunicação neste mundo, neste país, nessa região. A partir do ESSO, as coisas mudaram. O jornalismo radiofônico que era praticado era na base da recortagem, tesoura. Cortávamos os jornais e líamos as notícias. E às vezes nos deparávamos com a famosa frase: continua na página tal. E aí era aquele desenho, ou como vemos na foto acima. Esse era o processo de comunicação com o qual nós nos habituamos. Isso mudou. Hoje nós temos redatores especializados que montam a notícia como ela deve ser montada, com seus itens principais, com os interesses específicos para cada ponto de interesse da notícia e do fato em si. Então, minha gente, vocês, jovens estudantes de jornalismo, têm muito o que fazer, têm muito o que aprender. Sobretudo, leiam, por favor. Leiam tudo, desde o Almanaque da Saúde da Mulher até os classificados. Leiam tudo. Diz o Luciano que temos 1 minuto. Nesse 1 minuto, muita coisa pode ser dita. Mas eu vou ficar por aqui, deixar que vocês façam as perguntas. Muito obrigado. Passar então para o Fábio Pérez, que é o locutor de São Paulo, como eu já havia referido, no dia 1º de abril de 64, ele foi ler a edição e foi impedido pelos militares. Então ele pode contar um pouquinho disso aí, evidentemente mais algumas coisas, né, Fábio? Muito bom dia. É um prazer estar aqui com vocês. Muitos de vocês já devem ter acompanhado minha carreira mais na televisão, porque eu olha a voz do senhor. Ainda trabalho lá na TV Globo, Sport TV. Mas eu tive uma passagem muito interessante na minha vida, que foi o Repórter ESSO. Como dissemos aqui, era um concurso, né? Nós fizemos... era uma triagem muito importante, porque eu acho que pela primeira vez na minha vida eu vi o dedo profissional dentro do rádio. Como já destacou Lauro, antigamente o noticiário era na base do recorte, ou então numa verborragia muito grande, adjetivos, os locutores de notícias dando seus palpites, na realidade, não se atendo à notícia em si. E o Repórter ESSO veio fazer realmente uma primeira, eu não digo revolução, mas uma evolução no sentido do comportamento profissional das pessoas que trabalham no jornalismo radiofônico. E no livro do professor Luciano há uma referência àquele primeiro manual do Repórter ESSO. Inclusive, por falha minha, eu não trouxe o manual de televisão, que foi o primeiro também, feito pelo Repórter ESSO para um noticiário de televisão, que eu fiz também lá em São Paulo, não como titular, mas como segundo de um Repórter ESSO muito famoso, que tinha lá o Calil Filho. Então, nesse manual, que eu prometo mandar uma cópia ao professor Luciano e depois ele, se quiser distribuir, colocar à disposição de vocês, vocês vão ver que é um manual atual. Se vocês pegarem o manual da Rede Globo hoje, ou o manual de jornalismo do Estadão, da Folha, do Globo, vocês vão ver que tudo que há de moderno em matéria de comportamento do jornalista, dos meios de comunicação eletrônicos, está tudo ali.
concisão, evitar adjetivos, a ordem das notícias, enfim, um comportamento que tirava uma liberdade excessiva das pessoas, mas ao mesmo tempo dava rumos para que as coisas fossem mais profissionais possível. Um pouco eu tenho a acrescentar quanto à mensagem do Lauro sobre a importância da informação no mundo de hoje e da necessidade de que todos se preparem da melhor forma possível, porque o mundo da informação, como vocês sabem, é um dos que mais sofrem transformações. Nós tivemos recentemente o advento da internet, que ainda ninguém sabe para onde vai, e estamos sujeitos aí a mudanças profundas cada vez mais, o que exige um preparo cada vez maior de todos vocês. Eu fico também à disposição, porque eu acho que é muito mais importante eu responder as suas perguntas do que ficar aqui ensinando a vocês, que eu inclusive nem sou formado academicamente em qualquer faculdade, porque aquele tempo não existia. Então a gente era formado no próprio trabalho. Mas enfim, da minha modesta colaboração, da minha modesta posição, eu posso responder as perguntas que foram feitas. Obrigado pela atenção. Só para provocar o Roberto Figueiredo, palestra de cara de rádio é fácil, porque é curtinha, né? 2 curtinhas. Bom, eu quero cumprimentar a plateia com muito carinho, aos alunos da Faculdade de Comunicação da PUC, ao corpo docente, membros dele que aqui se encontram, enfim, jornalistas já forjados no dia a dia, ou egressos de faculdades de comunicação que possam também ter tido interesse de comparecer aqui ao auditório da PUC para acompanhar isso que nós nos propomos fazer, alguns esclarecimentos sobre o campo da comunicação, especificamente sobre o Repórter S. Enfim, o meu agradecimento a todos pela presença e uma referência que eu gostaria de fazer a uma pessoa que me impressionou sobremaneira, está aqui, sentada aqui ao meu lado, nosso professor Luciano. E eu digo sempre que na vida, as pessoas na trajetória da vida, elas têm oportunidade, ou às vezes o desprazer, de conhecer pessoas interessantes, pessoas desinteressantes, pessoas boas, pessoas más, pessoas inteligentes, menos inteligentes, pessoas especiais. As pessoas especiais é uma coisa rara de nós nos defrontarmos com elas, mas acontece na vida. Os bons momentos marcam também a vida de cada um. E entre as pessoas especiais que eu tive o privilégio de conhecer, eu cito o professor Luciano, que estou conhecendo praticamente ontem que nós tivemos o primeiro contato pessoal, né, Luciano? O segundo, mas eu não me recordava do primeiro. Então, uma verdade. Então, porque já tem muito tempo. E eu não pude, no primeiro contato, ter, vamos dizer, essa invasão que, ainda que você não me tenha permitido fazer, eu, por conta própria, fiz do seu interior para identificar o homem especial que você é. Porque você é um homem determinado. Você é um homem que se esmera naquilo que faz, que não se amedronta diante do primeiro desafio. Porque não é brincadeira você fazer um livro sobre o Repórter S. Isso demanda pesquisa, trabalho, conhecimento, paciência, viagens. Ouvir um, ouvir outro, ver pessoas interessantes que têm a dizer, outras que nada têm a dizer, e no fim buscar disso tudo um saldo positivo e elaborar um trabalho maravilhoso, primoroso em termos de jornalismo, como este que ele, Luciano, apresenta. De modo que, Luciano, eu estou extremamente gratificado por Deus, por ter colocado você no meu caminho. Desculpem que eu sou uma pessoa emotiva. Por isso é que foi que me chorou na última
o repórter Écio. Eu não me contive também naquele momento em que, para mim, não foi um privilégio, foi um lamento, foi uma hora de tristeza, em que eu perdia contato com aquilo que exerceu uma influência tão grande na minha vida. Deixa eu refazer um pouco. Mas, deixa, vou adiante, Luciano. Isso é da minha característica mesmo. Independe de mim, essa emoção aflora. É que ele chorou na última edição para fazer outra pessoa chorar, já fez. Mas o que eu queria dizer a vocês... O que eu queria dizer a vocês é que é muito importante vocês que estão aí buscando no campo da comunicação a sua vida profissional, ela há de vir, e eu tenho certeza que vocês serão bem-sucedidos. Eu já antecipadamente peço a Deus que isto aconteça, mandando uma vibração positiva para cada um de vocês, para que vocês tenham as alegrias de relembrar o seu passado de estudante quando profissionais forem e dizer que estão satisfeitos pela opção feita. Ressaltando, e isso ninguém ignora, é quase que um axioma, todo mundo sabe que muito já se falou sobre isso, das dificuldades para aqueles egressos do campo da comunicação. É difícil o mercado de trabalho, ele é áspero, ele não é um mercado de trabalho que seja, tá certo, aberto, que seja liberado para que aqueles que tenham se formado com facilidade cheguem e a porta esteja para eles escancarada. Não é assim. Demanda muita luta, muita paciência, muita perseverança. E eu quero que vocês tenham todos esses sentimentos para que vocês enfrentem os desafios que virão por aí. Porque a cada ano os cursos de comunicação despejam uma quantidade de alunos que vão em busca do seu sonho, o mercado de trabalho. E muitas vezes esse mercado se distancia do nosso desejo. É preciso perseverar, acreditar em vocês. E é preciso que vocês se lembrem que comunicação não foi apenas a teoria que vocês estão captando, aprendendo e codificando dentro de vocês mesmos. A comunicação é emissão, é recepção, mas é sobretudo um preparo psicológico para que vocês enfrentem a vida dentro do campo da comunicação. Porque se vocês forem tímidos, como eu fui na minha vida, muito tímido, a ponto de na minha adolescência não poder conversar ou participar de uma conversa em grupos, querendo às vezes emitir a minha opinião e não sabia quando deveria fazê-lo. Meu Deus do céu, será que vão achar que a minha opinião deve ser levada em devida conta? Oh meu Deus, eu ficava com aquela coisa íntima, querendo falar, e a voz não saía porque eu não me sentia encorajado a fazê-lo. Isso é um processo de timidez que tem que ser combatido em cada um de vocês, porque vocês têm que ser leões e para se defrontar com leões mais perigosos ainda. Então, eu lembro a vocês que se não tiveram o privilégio de no seu processo educacional, na sua vivência de infante, junto aos seus familiares, aos seus pais, que não tivessem eles a percepção que a eles cabia uma outra incumbência, uma outra tarefa de perceber a índole do seu filho, de como ele se comporta, de como ele se relaciona com as pessoas, porque é fundamental se sociabilizar uma criança. Ela precisa acreditar nela, ela precisa ter autoconfiança, autodomínio para enfrentar a vida, porque a vida normalmente é adversa. A vida é um desafio. E se você sai do campo da comunicação, mas você não tem a coragem de enfrentar, você pode, inclusive, dentro do campo da comunicação, amanhã ser utilizado apenas para um que não tenha tanta competência como você, mas tenha a ousadia de enfrentar o mundo. Isso vocês têm que ter no campo da comunicação. E exercitar a sua atividade de uma forma que engrandeça o exercício daquela atividade que vocês venham a exercer. Engrandecer como? Eu vejo hoje no campo da comunicação, por exemplo, a falta de audácia, de coragem, de igualdade, de justiça. Vou dar pequenos exemplos que às vezes ficam na minha cabeça me atormentando
e de alguma maneira me enraivecendo, porque hoje eu já não tenho os veículos poderosos que tive na mão, hoje eu já não tenho um mandato como um dia tive, legislativo. Então, eu fico às vezes entristecido pela falta de elementos para poder contestar aquilo que eu vejo de errado. Pega uma televisão qualquer, eu vou citar até a TV Globo, você pega a TV Globo e vê, por exemplo, ela fazer a crítica, a censura, até a indignação de um fato revoltante que tenha cometido alguém. A polícia truculenta agrediu impiedosamente um jovem, um estudante, um menino bem formado, de família. E aí vai lá a TV Globo e faz um pequeno registro. Mas se for uma pessoa importante, ela vai ficar 2 meses falando daquele caso. Por que ela não dá um tratamento igualitário? Ela e outros veículos da imprensa que têm o mesmo tipo de comportamento. Por quê? Tem que fazer sensacionalismo? O importante é aquela pessoa que também tem dentro do contexto social uma importância que justifique perder com ela o tempo de 4 ou 5 dias ou 10 dias. Mas aquele pobre infeliz que está ali, coitadinho, ele é muitas vezes identificado como alguém mancomunado com o tráfico. A polícia encontrou vestígios de que ele é também um traficante, e ele é uma vítima. E eu quero que o homem de comunicação tenha a coragem de lembrar. Se você não tiver o cargo diretivo, se você for um auxiliar, um subalterno, um funcionário, você lembre a sua direção: olha, vamos dar um tratamento diferente a isso que aconteceu. Me parece injusto que nós apenas abordemos este assunto rapidamente. Vamos nos aprofundar, porque não importa o que essa pessoa seja, é um ser humano e nós estaremos defendendo a sociedade de forma igualitária. É isso que eu não percebo existir dentro do campo da comunicação, notadamente no contexto dos veículos. Bom, mas isso foi apenas uma digressão que fugiu um pouco do Repórter Esso, e eu queria me ater ao que é o Repórter Esso, pelo menos naquilo que eu senti. Eu, aos 12 anos de idade, eu tive... Mais um minuto? Eu entrei ainda no assunto. Aos 12 anos de idade, eu era estudante ginasiano e já sentia o Repórter Esso dentro de mim. Eu ouvia as edições do Repórter Esso e me deslumbrava, me encantava. Era o Heron Domingues que era o titular do Repórter Esso, e eu ficava realmente deslumbrado com a maneira como ele apresentava o Repórter Esso, a maneira como as notícias eram elaboradas. E eu, com 12 anos de idade, nessa idade, ou um pouquinho menos talvez, eu comentei ontem numa entrevista de rádio, o herói do menino de 10 anos era o fantasma voador, o super-homem, não é? O sujeito queria se fantasiar às vezes, ou no aniversário: não, mãe, me dá uma roupinha de super-homem, me dá uma roupinha de Homem-Aranha, me dá não sei o quê. Eu digo a vocês, se tivesse uma roupinha de Repórter Esso, essa eu vestiria com 12 anos de idade. Tal a paixão que eu tinha, a obsessão que eu tinha pelo Repórter Esso. Eu já me sentia alguma coisa, uma voz interior me dizia: você está, a partir de agora, começando a subir os degraus que vai levá-lo ao topo da escada e à conquista do Repórter Esso. Parecia que eu ouvia essa voz. E eu passava a fazer na minha casa treinamento, começava a ler em voz alta o noticiário dos jornais da época sobre as notícias da guerra, tentando moldar a minha atuação como era o Heron Domingues na Rádio Nacional. E depois, e curioso, depois de 12 anos, 10 anos, 22, com 18 anos de idade, eu entrei para o rádio, num programa de calouros comandado pelo Ari Barroso. E tal foi a repercussão da minha atuação que eu fui lançado como o mais jovem animador do rádio brasileiro, com 18 anos. A televisão Tupi, que estava no seu início, nos seus primórdios, abriu seu espaço, fez uma entrevista comigo, falou nos comerciais promocionais sobre a minha apresentação naquilo que eles chamavam Maracanã dos Auditórios, era um auditório enorme da Rádio Tupi. E quando eu cheguei lá, eu estava despreparado para aquilo. Eu entrei mudo e saí calado. Foi o maior fracasso que eu registrei na minha carreira profissional.
Por quê? Porque eu não estava psicologicamente preparado. Esse problema que eu me reportei a ele ainda há pouco, o problema da infância, eu sempre fui um menino tímido. Como eu poderia enfrentar um auditório com mais de 1000 pessoas naquela época para apresentar um programa que era o segundo programa de auditório mais importante do rádio? O primeiro era o programa César de Alencar e este outro, o segundo, era a Rádio Sequência G3, feita pelo Paulo Gracindo e onde o Silvio Santos foi locutor comercial. Esse programa era feito do Cinema Íris, na Rua da Carioca, e às vezes do auditório da Rádio Tupi. Então eu não estava preparado para isso, mas depois comecei a moldar de forma diferente a minha carreira. E aí pendi de vez, lembrando-me dos meus 12 anos, de que a minha meta no rádio era o radiojornalismo. E comecei, e aí houve a possibilidade, com 10 anos de rádio, de um concurso instituído pela ESA. Eu estava trabalhando na Rádio Jornal do Brasil, e fui convidado para participar, entre outros concorrentes, e tive a felicidade de ser escolhido para sucessor do Heron Domingues, e aí começou a minha carreira. O que eu acho do Repórter ESA? A importância que ele tem, a concepção do Repórter ESA, o seu pioneirismo na feitura do noticioso. O Repórter ESA não era um programa redigido assim, apressadamente, maquinalmente. O redator não era aquele redator apressado que, confiando muito em si, elaborava às pressas aquela notícia, não. Cada notícia era quase que, sei lá, eu não mal comparando, mas era uma coisa importante em que o redator tinha que começar a fazer uma reflexão para formular aquela notícia e se limitar mais ou menos aos 20 segundos, tempo máximo de duração, para que o noticioso todo tivesse 10, 12 notícias com 20 segundos cada uma e o locutor se enquadrasse nesse tempo de cada notícia. E então, aí sim, o locutor já via, como se diz na gíria, com a bola na marca do pênalti, e ele já vinha preparado para inflexionar e dar a sua entonação àquela notícia, que o redator propiciava isso. Os redatores que formulavam a Repórter ESA eram na imprensa internacional. E eles não eram somente redatores, eles eram também apuradores. Eles tinham uma convivência total com a notícia, uma interação total. E daí a perfeição com que aquele texto do Repórter ESA era feito. E aí cabia o locutor, na época, o locutor Heron Domingues, e ele então dava aquela entonação de voz, aquela inflexão que oscilava de acordo com a importância da notícia. Ele paginava o Repórter ESA com a voz. Então, ele valorizava. Hoje, por exemplo, no radiojornalismo, o sujeito tem uma notícia, ela está, sabe, inodora, insossa, incolor. Não valoriza a notícia. E não personaliza o noticiário ou o noticioso. Ele não sabe fazer isto ou é induzido a não fazer. Na época do Heron Domingues, não. Ele sabia quando ele tinha que diferenciar a voz para valorizar a notícia e para colocar o ouvinte em alerta com todos os seus sentidos para receber algo impactante. Este foi o grande segredo do Repórter ESA. E aí a concisão, não é? Que já falei nela, a redação enxuta, a redação que era direta, e o lead que o Repórter ESA também criou, foi muito importante isso, valorizou sobremaneira o noticiário. O estilo novo de dar cada notícia, isso caracterizou o Heron Domingues, vibrante, sabendo valorizar cada notícia. Enfim, o Repórter ESA teve um momento glorioso que foi intensamente vivido por todos aqueles que participaram deles. E nós, locutores do Repórter ESA, éramos um pouco atores da notícia, porque nós tínhamos que interpretar. Repito, não era uma coisa assim fria, indiferente, era uma coisa integrada. Cada notícia era interpretada de acordo com o peso do seu conteúdo. E este foi um dos grandes sucessos do Repórter ESA. Eu não quero até me alongar mais, poderia fazê-lo, mas eu queria abrir, como já sugeriu o Luciano, aqui cada um dos presentes e interessados em formular perguntas a cada um de nós, que o fizessem, para que nós, na medida do possível, tentássemos responder e satisfazer a curiosidade de cada um. Professor Luciano Figueiredo, trabalhar com profissional é diferente, né? A gente ia fazer o serviço aqui e a todo momento cada um deles ia depois as questões, as perguntas. Falou de voz,
muita voz, gente, eu juro, eu fecho o olho e dava tudo. Se entrasse a voz no meu ouvido, eu leva. É maravilhoso, eu ouvi muitas pessoas falando assim, nossa, que voz, que voz, que voz, que vozes, né? Bom, as meninas estão também aqui na plenária recolhendo as perguntas. Antes mesmo a gente dar o serviço, já tínhamos perguntas aqui do professor Luciano, não esquecendo que a atividade de hoje vale atividades complementares, né? E que, no final, será sorteado também alguns exemplares do livro do professor Luciano, certo? Com a palavra, então. Bom, temos primeiramente 3 perguntas aqui. Uma eu vou fazer para o Lauro aqui, tem uma para o Fábio e uma para o Roberto. A universidade deve mostrar as empresas de comunicação aos seus estudantes ou são as empresas que ditam o papel aos seus jornalistas? Não tem identificação aqui. É a universidade que deve mostrar as empresas ou as empresas à universidade? Olha, isso é uma integração, universidade e empresa. Não é por nada que tenha até um título específico aí. Mas acontece que as empresas hoje estão mais interessadas no lucro do que no processo de comunicação. Isso, infelizmente. Então nós temos que corrigir isso, nós, profissionais. Não é por nada que existem as organizações classistas. Eu me dediquei a vida toda a organizar a categoria, ou as categorias a que eu pertenci, com esse objetivo. Porque só as categorias organizadas é que conseguem se confrontar com esse processo, com esse problema. Sem isso, nós não vamos a lugar nenhum, porque aí vai predominar o imediatismo, o lucro sobre a primeira coisa que aparecer pela frente. Vou para o Fábio agora. Não tem também identificação. Fábio, mesmo sem formação acadêmica, o que o senhor acha da proposta de acabarem com o diploma para exercer a profissão de jornalista? Esse é um respiro. Olha, eu não tenho uma opinião formada muito sólida a esse respeito. É uma discussão interminável. Embora eu, particularmente, eu acho que a instituição das escolas de formação de jornalismo e de comunicação, elas são tão importantes quanto quaisquer outras. Existem aqueles que acham que o talento se sobrepõe ao diploma, etc. Eu acho que também é um ponto de vista respeitável. Mas existem talentos também em medicina, em psicologia, que não podem exercer o seu trabalho se não tiverem qualificação profissional. Eu acho que, então, a qualificação profissional é importante. Embora eu mesmo não tenha diploma de jornalista, porque naquele tempo nem existia essa possibilidade. Eu sou diplomado pela Escola Superior de Propaganda, então fui publicitário também. Mas, enfim, a minha opinião é essa. Eu acho que a escola, eu acho que um mínimo de qualificação existe. Claro que existem as exceções, eu concordo com as exceções. Por exemplo, agora nas Olimpíadas vocês viram que vários atletas, etc., estavam comentando a performance de várias especialidades. Nenhum jornalista teria aquele conhecimento daquelas pessoas. Então, eu acho que o que se chama de notório saber, existe essa qualificação. Quando uma pessoa tem um notório saber sobre um determinado assunto, deve ser permitido a ele exercer também o trabalho não do jornalista do dia a dia, mas naquela qualificação. Então, se ele é um especialista em energia nuclear, por exemplo, em física quântica, sei lá, ele deve ter a possibilidade de ser um comentarista licenciado para trabalhar. Tem uma pergunta complementando a isso, Fábio, da Mariângela Paz, que chegou agora. Se vocês tivessem feito faculdade de jornalismo, vocês acham que o trabalho seria melhor dentro do Repórter S, pior? É hipótese, mas enfim. Até porque tu lidasse, inclusive, só para citar, meus começados foi ter o estagiário lá, ter o Foca, o Carlos Schroeder, que é egresso aqui da FAMECOS, né? E que hoje é diretor da Globo. Inclusive, eu estava comentando com o professor Luciano a quantidade de gaúchos que existe lá na Globo, né? Pessoas formadas aqui no Rio Grande do Sul e que hoje ocupam posições de destaque, principalmente o Carlos Schroeder,
que começou a trabalhar lá conosco lá no começo da década de 80, uma pessoa muito aplicada, um orgulho aqui também, porque ele me comentou, quando eu comentei com ele que ele viria para cá, ele falou, eu me formei lá na PUC. Eu falei, então vou lembrar que você é ex-PUC, então um motivo de orgulho aqui para vocês, teve um colega nessa posição que é diretor-geral de jornalismo da Central Globo de Jornalismo, que é a central de jornalismo mais poderosa do país. Mas melhor ou pior, eu acho? Melhor ou pior seria a tua, se tivesse feito a faculdade? Bom, eu não sei. Na realidade, eu sempre procurei me aplicar. Então, eu sempre fui autodidata. Não tenho... Pela tua experiência com... Eu comecei, na realidade, o Roberto Figueiredo falou aqui que ele começou cedo. Eu comecei mais cedo ainda. Eu comecei com 14 anos, na Rádio Difusora de Jundiaí, fazendo aquele serviço que um rapazinho, uma criança começa a fazer, varrer estúdio, etc. Eu fui crescendo ali no trabalho, vendo o exemplo de outras pessoas, aprendendo com elas, procurando companhia. Isso é um recado que eu acho importante transmitir para vocês, que o aprendizado principal que se faz é através de boas companhias, quer dizer, você procurar pessoas que sabem alguma coisa, saber tirar delas o ensinamento para vocês depois executarem as suas tarefas. Então eu procurava exemplos de pessoas que eu achava competentes, pessoas que realmente davam conta bem do recado, me afastando de más influências, porque isso também é muito importante, que nesse ramo de comunicação existem pessoas que são que têm conhecimento de fato, têm talento para fazer o negócio, e tem outras que, como é uma profissão que é muito mais na palavra do que qualquer outra coisa, pessoas que não têm um direcionamento muito competente. Então, acho que esse exemplo em outras pessoas me foi muito útil. É claro que se eu tivesse tido a oportunidade de fazer uma faculdade de jornalismo, eu acrescentaria muito a minha formação. Eu não tenho uma formação acadêmica, então muitas vezes me falta até uma base para fazer uma discussão com vocês. Eu poderia ser facilmente derrotado para vocês em qualquer argumento. É isso. Eu acho que falta, eu não sei, porque eu não tenho conhecimento muito grande do que seja uma escola de jornalismo. Mas eu creio que seria melhor para mim se eu tivesse feito. Maria Ângela está aí? Maria Ângela, está respondida a pergunta? Respondida? Tá. Eu passo então ainda dentro dessa linha, Maria Ângela, uma pergunta que também não está identificada aqui, para o Roberto Figueiredo. O senhor comentou sobre os milhares de novos jornalistas formados a cada semestre. A gente até comentava ontem no carro, quando a gente estava no nosso périplo aí para o Alegre. O que o senhor acha sobre esses novos jornalistas? Eu acho que eles estão levando consigo a esperança de poderem se profissionalizar. Você se referiu aos egressos da faculdade e que vão em busca de uma oportunidade de se afirmarem profissionalmente. Eu acho que eles vão ter dificuldade, mas eles têm que ter consciência de que têm que lutar pelo seu sonho. Da mesma maneira que eu lutei pelo meu e fiquei no Repórter S e fiz 50 anos de rádio, não é? Mas estou feliz da vida, sabe por quê? Porque foi uma opção que eu fiz. Estou pobre e feliz. Pronto. Mas não é verdade? Às vezes você está rico e infeliz. Eu estou pobre e estou feliz. Porque eu fiz aquilo que eu sempre gostei na minha vida. O meu anseio maior era trabalhar no rádio e fazer o Repórter S. E foi o que eu fiz. Então, se alguém... Porque quanta gente trabalha naquilo que não gosta, que coisa horrorosa, não é? Você estuda, se sacrifica, consegue um diploma, duras penas, e depois você vai em busca do seu sonho e não consegue materializar esse sonho. Que dor, que decepção que você tem, não é com você, se frustra, e às vezes para a sobrevivência vai trabalhar naquilo que você odeia. Parece que você vai não é para o Calvário, para você estar, quando você chega, isso aconteceu comigo, de eu trabalhar numa empresa de comunicação, que eu sempre amei. Mas era uma empresa onde existia uma atmosfera de hostilidade, sabe? As pessoas não eram prazerosas, não recebiam você com um sorriso,
não tinha uma palavra de estímulo quando você fazia 1000 acertos, mas sempre uma crítica quando você errava uma única vez. Então, que estímulo e que prazer você tinha de comparecer numa empresa assim? Então, isso, bom, e eu trabalhava naquilo que gostava. Agora, imagine você trabalhar naquilo que você não gosta, que não foi aquilo pelo qual você se preparou e lutou. Então, é muito doloroso. Então, quando você me fala qual seria o futuro desses meninos e meninas saídas, Como são jornalistas atuais, na tua opinião, hoje? Os atuais? Formados. Formados no exercício da profissão, são bons, mas com pequenos reparos de conduta, de atitude, daquilo que eu falei, de serem, sabe, defensores da sociedade. Porque a imprensa é forte, rapaz. A imprensa é a coisa mais respeitada nesse país e tem credibilidade. Por que ela não exerce na plenitude esse respeito de que ela é alvo e essa credibilidade que ela tem para exercer a sua profissão e dela extraindo um amplo domínio sobre aquilo que é ético, que é correto, que é certo, que é justo, que é igualitário? Então é isso que cada um desses meninos tem que fazer, lutar para desenhar uma coisa da qual ele venha se orgulhar no futuro. Bom, essas foram as perguntas profissionais, né? Nossa carreira de jornalista. E agora começam as perguntas a respeito do Repórter ESSO. Tem específicas e tem gerais. O Pedro me pergunta aqui em que rádio passa o Repórter ESSO. Onde é que é o Pedro? Não sei o Pedro. Em que horário passa o Repórter ESSO e em que horário... né? Enfim, o Repórter ESSO não existe mais, né? Sim, tem notícia. Mas eu acredito que quem perguntou queria saber quais os horários que passava, né? Eu acho que o Fábio pode falar um pouco. É uma pergunta interessante, que pouca gente sabe dessa geração, quase ninguém, né? Mas o Repórter ESSO do rádio era um sacerdócio. Vocês imaginam, o nosso trabalho era fazer o Repórter ESSO 5 vezes por dia. Então o trabalho do Repórter ESSO era fazer a edição das 8 horas da manhã, às 12 horas e 55 minutos, às 18 horas, às 20 e às 22 horas. Vocês imaginam, sempre o mesmo locutor. E sempre ao vivo, não existia gravação e não poderia existir, porque era um noticiário feito ao vivo. 8 da manhã, 12h55, 18 horas e 30 minutos, 20 e 22 horas. É uma vida de padre, né? Então, essa é a resposta. Eu acho que a pergunta que ele quis fazer é essa. Eram 5 edições diárias. E não poderia falhar de jeito nenhum. Para o Lauro agora, qual a importância que tiveram, suponho, todos os repórteres ESSO, na história do Brasil ou do mundo? Bueno, a importância é inegável. Nós fizemos parte da história. Cada um construiu, botou um tijolinho nesse edifício. Essa foi a nossa contribuição e essa a importância histórica desse processo, do trabalho que cada um desenvolveu. Não vou me alongar mais, porque senão a gente faria um tratado e não uma resposta. Temos mais uns 3 minutinhos aqui, e depois vai ter uma homenagem. Sim. E eu vou encaminhar uma pergunta para o Roberto, na esteira dessa pergunta respondida pelo Lauro Wagner. A pergunta é José Maruli, é isso? Maruli? Está aí o José? É Maruli mesmo? José Maruli, está ali ele, bonezinho. Como se dava a influência dos Estados Unidos da América no comportamento jornalístico do Repórter ESSO? Ela realmente ocorreu na prática? Essa influência? Não, pelo menos no período em que eu estive à frente do noticioso, pela Rádio Nacional, com aquela repercussão toda que tinha no Brasil, que a Nacional era ouvida no Brasil inteiro pela força do seu elenco, né? Cartazes que tinham da época, grandes personalidades, César Alencar, Linha Borba, Marlene. As emissoras do interior, as pequenas emissoras, não tinham recursos para manter um elenco desses. Então, o que elas faziam? Entravam em cadeia com a Nacional. Daí a repercussão nacional do Repórter ESSO
da Rádio Nacional, na época. Tem mais uma coisinha aqui. Você me perguntou, peraí, deixa eu mandar no Luiz, mas não, mas só para... depois eu te lembro. Mas aqui tem uma pergunta. Pelo Repórter S ser um veículo diretamente vinculado a uma empresa petrolífera, né, a linha editorial era influenciada? Nunca houve isso, que eu saiba. Nunca. O Repórter S se caracterizou por fazer a seleção das notícias. Enquanto outros noticiosos, tinha da Rádio Tupi, tinha da Tamoio, tinha da Marinho Veiga, que nós tínhamos um campo de trabalho muito mais amplo no rádio antigamente, no Rio de Janeiro, que eu estou me referindo. Depois, veja bem, isso não foi percebido em nenhum momento. O Repórter S tinha uma preocupação, fazer no dia a dia e escolher no dia a dia o melhor que existisse. Porque ele tinha aquela coisa rígida dos 5 minutos, dos 20 segundos para cada notícia. E não seguia orientação de nada, eu nunca senti, nunca percebi isso. Havia espaço para o antagonismo, para o contraditório, entendeu? A oposição tinha espaço dentro do Repórter S. Olha aqui, eu, menino, eu comungava um pouco das ideias dele. E até mesmo no período do Repórter S, com 29 anos eu comecei nele, eu era meio comunista também, ué. Tá certo? Isso é uma fase. Não estou dizendo que as pessoas devam renunciar aos seus credos, à sua ideologia. Mas hoje eu penso um pouco diferente. Não sou conservador por ter enriquecido, repito, nem conservador eu sou, eu continuo sendo brasileiro, patriota e defensor do meu país, das coisas boas que ele tem e das coisas que ele pode alcançar ainda para melhorar e para melhorar a sociedade como um todo. De modo que eu luto por isso. Infelizmente as armas que hoje tenho não são as mesmas que eu já tive no passado. O Repórter S era um instrumento poderoso, onde eu também, de alguma maneira, interferia até na feitura da notícia, porque eu telefonava para o UPI e digo, ó, essa nota aqui que eu tenho, que eu soube, que eu consegui apurar, é isso, põe essa nota no Repórter S. Era uma maneira de eu defender aquilo que eu julgava defensável. Obrigado, professor Figueiredo. Bom, a última pergunta, então, vou destinar, na verdade, a fazer duas em uma aqui. É para ti, Fábio, da Laís. Onde é que está a Laís? Laís está lá, ela, no cantinho. Levantou a mão. Levanta de novo ele. Isso. Tá, então tem duas em uma. Como foi para o senhor sofrer as primeiras ações de censura com o golpe de 64? E qual o papel do Repórter S no período da ditadura militar? E como funcionava essa censura na época? Bom, só antes de terminar, lembrando o pessoal que está eventualmente pensando em sair, tem um sorteio de livros, né, e em seguida de uma sessão de autógrafos, né, que os repórteres vão estar autografando. Esse sorteio vai ser uma surpresa, nós vamos, né, e antes dessa sorteio de livros tem a homenagem, então, né, para os presentes. Meus queridos, tem perguntas maravilhosas, mas o tempo está esgotando. O que eu vou sugerir? Quando for para a sessão de autógrafos, nossos convidados estarão conosco. Então, quem quiser fazer uma aproximação e conversar com eles, eu tenho certeza que será possível. Obrigada. Então, sendo rápido e rasteiro, em 64, no dia 1º de abril, esse fato que está relatado no livro, nós fomos impedidos de entrar no edifício das emissoras associadas para apresentar o Repórter S. Eu achei uma frustração muito grande, aquilo me marcou profundamente. Por quê? Porque o Brasil estava sendo, quer dizer, era um momento importante mais para o país, estava sofrendo uma transformação tão violenta, que vocês viram que isso durou quantos anos, né? A Revolução Militar. Foi uma ditadura que durou uma geração, 2 gerações. Então, e eu sendo o Repórter S, que era o noticiário mais importante do país naquele momento, não podendo informar, e a população procurando informação, todo mundo em casa, eu sei, na minha família, todo mundo estava querendo saber o que estava acontecendo. Tropas nas ruas, soldados armados, tanques passando, e ninguém sabendo o que estava acontecendo. E eu tinha essa função de informar a população do que estava ocorrendo naquele momento. Vocês imaginem, então, a minha frustração naquele momento de não poder exercer esse trabalho. Bom, segunda parte da pergunta. Com a Revolução veio a ditadura, a censura, que todo mundo já ouviu falar. A censura foi muito violenta e eu tenho a impressão, quer dizer, pessoal, que isso ajudou a acabar com o Repórter S. E de 1964 até o estertor final do Repórter S, que foi no dia 31 de dezembro de 1968, nós vivemos uma ditadura feroz,
e impedia realmente de você exercer essa profissão com dignidade. O jornalismo sobreviveu duras penas, né? Mas o Repórteresco foi definhando o interesse pelo noticiário foi decaindo, no fundo, né? Houve outros motivos, talvez comerciais, etc. Mas eu tenho a impressão que esse pesou muito, que foi a própria existência de uma censura muito grande que acabou com o Repórteresco. O Fábio tem uma versão que é uma delas, eu adicionaria mais dois fatores que eu tenho a impressão podem explicar o porquê do encerramento do Repórteresco. Uma coisa que não foi suficientemente explicada à época, nem por aqueles que produziam, nem por aqueles que patrocinavam, ficou uma coisa assim no ar, meio esquisita. Nem eu que participava disto consegui captar alguma informação oficial vinda da parte deles que elucidasse a respeito disso, mas eu fui tirando com o passar do tempo as minhas conclusões e eu acho que elas são bem próximas, se não refletirem a verdade absoluta, o porquê da saída desse noticioso, que durante 27 anos acordava as personalidades do governo que ficavam lisonjeadas de serem acordadas tal a importância do Repórteresco. Então não se podia acabar com uma coisa, um iconoclasta, ou destruir o que está idolatrado no Brasil em termos de radiojornalismo. Então eu creio que uma das coisas que determinaram a feitura, ele abordou, que foi o desinteresse na feitura do conteúdo do noticiário, porque em 68, não em 64, mas em 68 com o AI-5, a coisa ficou mais arrochada ainda, mais presa, mais contida, mais censurada. Então o Repórteresco, contrariando o que muitos imaginam, que o Repórteresco era absolutamente faccioso e não era, ele permitia o contraditório, que a oposição refletisse os seus anseios e desse também a sua opinião dentro do noticioso, e essa coisa acabou a partir de 68. Nós viramos o quê? Nós transmitíamos, éramos veículos do noticiário oficial, do press release, vindo dos gabinetes dos ministros de Brasília. Quer dizer, qual é o interesse que uma empresa pode ter, não é? Patrocinando um produto caro, custoso, porque fazer um Repórteresco era triplamente oneroso, porque a ESA tinha que pagar o elenco, redatores, apuradores e apresentadores, tinha que pagar o veículo, não é? E tinha que pagar a promoção que fazia em torno do carro. Quer dizer, na verdade, era um ônus muito grande para um benefício muito pequeno a partir de 1968. Esse foi um dos fatores. O outro foi publicitário, mercadológico. Em 1966 67, a Shell fez uma agressiva campanha com cantores populares da época, encabeçada pelo Wilson Simonal, e utilizava todo o espaço das emissoras, de manhã até à noite, com jingles, os chamados spots ou jingles, que é o spot cantado. Então tinha uma repercussão em termos de venda muito mais forte que o Repórteresco, que patrocinava com um custo muito mais alto, 5 inserções por dia, que eram representadas pelas 5 edições. Então, quer dizer, o patrocínio para vender a mercadoria, o ESSO aparecia 5 vezes por dia, a Shell aparecia 100 por dia, ao longo de uma programação com um custo menor. Esse também deve ter sido um dos fatores, que é que fez com que a coisa. Né? O antagonismo, né, que sempre houve, o AI-5, já expliquei, foi responsável, e aí o aumento da audiência da televisão. A partir de 67, 68, começou a crescer, porque nós tínhamos a TV Tupi, TV Rio, hegemônicas, né, naquele período, a Globo ainda estava ensaiando os seus primeiros passos, e então, mas assim mesmo a televisão já começou a competir. E eu sempre disse para mim mesmo, por que acabaram com o Repórteresco? Poderiam ter mantido uma edição de 8 horas da manhã, que era a primeira, em vez de fazê-la com 5 minutos, poderia fazer com 10. Porque nos anos subsequentes, os jornais falados das outras emissoras do Rio de Janeiro, Rádio Jornal Brasil, Mairink e Tupi, eram muito ouvidos na parte da manhã. E o próprio noticiário da Rádio Nacional, que foi sucedâneo do Repórteresco, continuou sendo ouvido. Na Rádio Globo, eles criaram para mim, nos horários do Repórteresco, que era 8, 12, 55, 18, 30, 20, 25 e 22, o correspondente Globo, que é um jornal que ainda existe, e ele corria paralelo com outro jornal da emissora, que é o Globo no Ar, que existe até hoje. E eu fazia esse correspondente Globo, que foi criado para mim.
Veja só como o cliente que veio aproveitou os mesmos horários e continua repercutindo no seu trabalho, o que demonstra como foi falível e equivocada a decisão da ESSO e precipitada de terminar o Repórter ESSO em 1968, no dia 31 de dezembro. Obrigado, Alberto Figueiredo. Bom, tem muito mais coisa para tratar, a gente viu, mas a gente procurou então, de uma forma resumida, tratar desse assunto. Então, antes para passar para a homenagem, eu quero registrar aqui a presença da Fema Xavier, uma pesquisadora de rádio que acompanhou há muito tempo nós, na NECA, a professora Magda, lá na Rádio Gaúcha, em outras emissoras, está aqui conosco, então. Inclusive, uma fonte para vocês que pesquisar sobre rádio. Dona Fema é uma fonte viva do Rádio Gaúcho brasileiro. Então, antes de passar as homenagens, o Lauro fugiu. Não, eu sei. Lauro foi ao banheiro? Ah, tá. É para ninguém saber. Tá bom. Bom, então, para não atrasar muito aqui, vou pedir que o professor Gilberto, representando a ADPUC, né, entregue a placa aqui ao Roberto Figueiredo, né? O Arito Santos, presidente do Cid Rádio, por favor, ao Fábio Pérez, e a professora Magda, diretora da faculdade. Suba ao palco, né? Eu sei que vai proferir umas palavras, enquanto o Lauro faz o pit stop dele. Vou pedir para o professor Gilberto, da EDPUC, né, representando a EDPUC, que leia então aqui o texto que está na placa, que está sendo entregue aos 3 repórteres. Vou tentar imitar a voz deles. Homenagem a Roberto Figueiredo, testemunha ocular da história. Agosto de 2008. 67 anos da primeira edição do noticiário, 28 de 8 de 1941. 40 anos da última edição, 31 de 12 de 2008. Muito obrigado. Passar também a palavra para o Arito Santos, né, presidente do Cid Rádio, para falar um pouquinho sobre esse evento. Primeiro eu quero agradecer ao Luciano, a PUC, a Magda, e proporcionar ao Cid Rádio, Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão, apoiar esse evento. Estamos abertos a novos eventos, a novas parcerias, porque através da PUC e de vocês é que está o futuro da Rádio e Televisão do Rio Grande do Sul do futuro. Então temos que incentivar cada vez mais esse tipo, e o meio de rádio e televisão, fundamentalmente de rádio, a questão é que a história é que faz a trajetória do futuro. Sem história nós não vamos pensar no futuro. E para nós, para mim é uma honra entregar ao Fábio Pérez, tá, que foi um dos doutores do ícone do radiodifusão no Brasil inteiro. Quer dizer, o Repórter ESSO marcou uma época. Eu tenho 56 anos, eu peguei o fim do Repórter ESSO, mas meu pai era um homem de rádio, então eu praticamente acompanhei toda essa trajetória. É muito bom a gente homenagear aquilo que marcou a história nossa. E vocês, eu tenho certeza, lendo o livro do Luciano e desenvolvendo o meio rádio, que não pode parar, pelo contrário, temos que incentivar cada vez mais o sistema rádio. Para mim é uma honra entregar então ao Fábio Pérez por tudo que ele representou a radiodifusão brasileira. Muito obrigado. Passando para o microfone da professora Magda, para proferir algumas palavras. Guardar o Lauro voltar, mas de qualquer forma eu vou dizer, posso dizer aqui, né, todos falaram em honra, e eu posso dizer que eu tenho a honra, talvez alguns, muito poucos nesse auditório, de ter tido textos meus lidos pelo Lauro Agman. Claro, não era mais Repórter ESSO, né? Assim, foi um tempo depois, mas ontem ainda no lançamento do livro estava lembrando, né, e o que vive um redator quando tem os seus textos lidos, apresentados, e quando vê aquele locutor voltando do estúdio e olhando aquelas notícias assim, diz, quem foi que errou? Fui eu que errei, que bobagem eu escrevi. Né? Tá aqui a Maria Alice, que viveu esse mesmo momento na Rádio Pampa, em Porto Alegre,
Então, realmente, posso dizer assim, é uma honra muito grande, né, ter tido textos. Isso a gente carrega na história de vida da gente, vocês certamente todos terão histórias para contar também. Então, textos lidos pelo Lauro, sempre foi um colega e é um colega fantástico, que sempre tratou os seus redatores com a maior elegância, mesmo quando nós cometíamos alguns errinhos, vocês imaginem, na máquina de escrever que a gente tinha que fazer, né, e entregar um texto legal para aquele locutor. Então, está sendo emplacado pela máquina e não precisará ler os textos da máquina. É uma das recompensas que a gente tem por 60 anos de microfone. Estão aqui. Vou levar, vou entregar para os meus netos como um reconhecimento por toda uma vida dedicada à comunicação. Principalmente para organizar a categoria dos comunicadores. Obrigado. Bom, Solamente agora vai fazer o sorteio dos livros, né? E depois então vou pedir que vocês se dirijam ali para que os livros sejam autografados. Não sei qual é, a Aline tem, parece que tem um preço promocional para quem infelizmente não será sorteado. Será quanto? R$32, só R$32, só R$32. Até vou aproveitar que a Karine está aqui, o Léo lá fora. Três vezes. Nossos parceiros também nesse evento, pela nossa editora. Agradecer o carinho que vocês tiveram, o respeito que vocês tiveram. E se a sorte estiver ao lado, todo mundo agora está convidado a olhar debaixo da sua cadeira. Quem encontrar o envelope, eu sugiro olhar até aquelas que não tem ninguém, hein? Porque vá que, né? Leiam o que está dentro do envelope e depois os nossos convidados, o nosso professor, pesquisador, fará então a sessão de autógrafos. Olhem as cadeiras vazias, vá que alguém da equipe tenha colocado alguma coisa aí, certo? Do mais, muito obrigado. É mais